Olá, pessoal! Tô aqui na área, professora Rebeca Guimarães, para te dar uma série de dicas de atualidades, mas de principalmente geografia e história do DF. Para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Distrito Federal, prova de perito, que a gente já tem inclusive edital, a gente sabe que na parte de atualidades, as bancas cobram também não só as atualidades do Brasil e do mundo, como também da RIDE. E o que é a RIDE? A RIDE nada mais é do que uma região metropolitana, é a região integrada de desenvolvimento. A gente tem então a RIDE DF, que foi criada por lei complementar em 98. Então, desde 1998, o DF e o entorno são chamados de RIDE. Vamos então aqui na tela que eu quero mostrar para você quem é que compõe a RIDE. A região integrada de desenvolvimento do entorno é composta pelo DF, 19 municípios goianos e 3 municípios mineiros. Então vamos lá. Como são apenas 3 mineiros, eu queria que você me dissesse quais são os 3 municípios mineiros que fazem parte do entorno do DF. Quais? Unai, perfeito. Unai. Além de Unai, quais são os outros 2? Rebeca, não sei. Então vamos lá. Além de Unai, Buritis e também Cabeceira Grande. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Desses 3 municípios mineiros, desses 3 municípios, Unai, Buritis e Cabeceira Grande, todos eles mineiros, algum deles faz fronteira com o DF? O DF é limítrofe? O DF faz limite com Minas Gerais? Sim. Dos 3, o único município que faz fronteira com o DF é o de Cabeceira Grande, que faz fronteira, inclusive, com a região administrativa do Paranoá. Então, se na prova tiver um item dizendo que o DF não faz fronteira com Minas, errado. Faz fronteira sim. O Distrito Federal faz fronteira com o município mineiro de Cabeceira Grande. Outra pergunta. Qual é o nome do principal rio do Distrito Federal? O principal rio do DF é o Rio Descoberto. Então vamos aqui na tela de novo para eu desenhar o DF para você. Então vamos supor que isso aqui é o DF, o nosso quadrilátero. Calma aí, deixa eu apagar aqui que ficou muito... Vou pegar uma borrachinha aqui para a gente dar uma melhorada aqui. Então a gente tem aqui o DF. Vou pegar aqui a caneta, vamos lá. A gente tem aqui o DF, né, o quadrilátero. Então aqui está o nosso Distrito Federal. Quais são as principais bacias? Bacia, na verdade, é um conjunto de rios, né? Tem o principal rio, os afluentes e aqueles rios que interagem com o outro, formam bacias. Então, quais os principais rios que dão nome às principais bacias do DF? Volta no mapa, vamos lá. Primeiro, o Rio do Descoberto. Rio Descoberto. Depois, um outro rio importante é o Rio Preto. Você nota que os dois fazem a fronteira do DF, né? Claro que o Rio Preto faz a leste e o Rio Descoberto faz fronteira a oeste. Então, são esses 2 rios que vão dividir, vão separar o DF de Goiás. Aqui em cima a gente tem o rio Maranhão, ok? O Maranhão. Aqui a gente tem o São Bartolomeu. São Bartolomeu. Nós também temos o rio São Marcos. Além do rio Paranoá, tem o rio Paranoá, não é só o lago. E o rio Corumbá. Essas são as principais 7 bacias do DF. Então vamos lá, aqui é o Maranhão, aqui é o Descoberto, aqui é Corumbá, aqui é o São Marcos, né? Pronto. E aqui é o do Descoberto. Então aqui é a bacia do Descoberto, vamos lá, aqui é a bacia do Descoberto, aqui é a bacia do Maranhão, aqui é a bacia Corumbá, aqui é a bacia do Paranoá, aqui é a bacia São Bartolomeu, a bacia São Marcos e a bacia do Rio Preto. São as principais bacias, são os principais rios do DF e é claro que o destaque maior vai para o Rio do Descoberto, que é o principal rio que abastece
a cidade do Distrito Federal. Então, a principal barragem, o principal local que abastece com água o Distrito Federal é a barragem do Descoberto, que fica entre Braslândia e Ceilândia, ok? Vamos agora também para uma outra curiosidade, vamos agora para uma outra coisa também interessante. Você deve saber que a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda capital, em 1763, é então transferida para o Rio de Janeiro. A pergunta é, quem teve a ideia, qual foi a primeira pessoa que pensou em tirar a capital do Rio e trazer para o Planalto Central? Quem? JK? Pé. Errado. Quem foi o primeiro a ter a ideia de trazer a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Um ano antes, em 1822, então vou colocar até aqui as datas, em 1822, dia 7 de setembro, aconteceu a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I, você tem um pedido dos portugueses para que Dom Pedro I retorne a Portugal. Então, Dom Pedro I vai embora, retorna a Portugal e deixa Dom Pedro II ainda uma criança, um pequeno infante aqui no Brasil como imperador. Então, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva como tutor de Dom Pedro II. Então, em 1823, um ano após a independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva propõe tirar a capital do Rio e trazer para o Planalto Central. Então aqui foi José Bonifácio de Andrada e Silva que propõe tirar a capital do Rio de Janeiro e levá-la para o Planalto Central. Segundo José Bonifácio de Andrade e Silva, era necessário tirar a capital do Rio de Janeiro, primeiro, para proteger o pequeno Dom Pedro II, principalmente de ataques marítimos, e segundo, para deslocar população vadia do litoral brasileiro para interiorizar, para povoar o Brasil. 60 anos depois de José Bonifácio de Andrade e Silva sugerir a transferência da capital, 60 anos depois, em 1883, teve o sonho de Dom Bosco. Dom Bosco era um padre, um bispo italiano, que enquanto preparava um grupo de padres salesianos para vir ao Brasil, para vir à América do Sul fazer trabalho de catequização, enquanto ele preparava esse grupo de missionários, ele teve um sonho. E o anjo apareceu no sonho de Dom Bosco, dizendo a ele que na América do Sul, entre as coordenadas de 15 e de 20 graus de latitude, seria construída uma cidade e no centro dela haveria um lago e essa cidade seria cercada por montanhas e todos que habitassem essa cidade seriam abençoados, porque dela emanaria leite e mel. O mais curioso é que Brasília está no paralelo de 15 graus. Então a gente diz que o sonho de Dom Bosco foi profético, porque Dom Bosco chegou a dar as coordenadas geográficas de onde seria feita a nova cidade. Dom Bosco também disse que o anjo, no sonho, disse que teria um lago no meio da cidade, que a gente associa ao Lago Paranoá, ok? Então, o primeiro a sugerir a transferência da capital do Rio para o Planalto Central foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Uma outra coisa também muito curiosa sobre o Distrito Federal é que o primeiro nome da cidade aí da região administrativa de número 9, que é o Núcleo Bandeirante, o Núcleo Bandeirante foi a primeira região administrativa que surgiu durante a construção de Brasília. E na época, o Núcleo Bandeirante era chamado de Cidade Livre. O primeiro nome também da Candangolândia era Lonalândia. Eram lonas, barracos de lonas pretas. Então deram o nome de Lonalândia. E como é que surge Ceilândia? Né? Falei que o Núcleo Bandeirante é a região administrativa de número 9, tá errado. O número 9 é Ceilândia, né? E aí número 10 o Guará, 11 Cruzeiro, enfim. Quando Ceilândia surgiu, deram esse nome porque Ceilândia é o centro de erradicação de invasões.
Então vamos pegar todas as invasões de Brasília e vamos colocar atrás de Taguatinga. Aí foi feita a Ceilândia, ok? Então CEI é um centro de erradicação de invasões. Outra coisa curiosa também sobre a história de Brasília é que o arquiteto escolhido foi Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Você poderia me citar 2 obras do Oscar Niemeyer que estejam fora do plano piloto? Você pode me citar 2 obras arquitetônicas do grande arquiteto que não estejam no plano piloto? Uma das obras de Oscar Niemeyer que está em Sobradinho é A Flor do Cerrado, a torre de TV digital. Uma outra obra que também foi feita pelo Niemeyer e não está localizada no plano piloto é a Casa do Cantador em Ceilândia. E a Ponte JK? Quem fez? Quem é que desenhou a Ponte JK? A Ponte JK não é de Oscar Niemeyer. A Ponte JK, construída no governo Roriz, é de autoria do arquiteto Alexandre Chan. Uma outra coisa também importante relacionado a pontes, eu não sei se você sabe que em agosto de 2015 houve uma alteração do nome da segunda ponte. A segunda ponte do lago não se chama mais Costa e Silva. A Câmara aprovou e o governador sancionou. A partir de agora, a segunda ponte do lago se chama Onestino Guimarães. Onestino Guimarães foi um dos mais ativos estudantes universitários, estudante da UNB de geologia, que enfrentou a ditadura e acabou morrendo. Então tira-se o nome de um ditador, Costa e Silva, e coloca-se o nome de um estudante da UNB, Onestino Guimarães. Uma outra coisa curiosa é que o DF tem 31 regiões administrativas. A última região administrativa criada, a de número 31, é a Fercal, que é uma das maiores contribuidoras de tributos para o governo do Distrito Federal, já que na Fercal há grande produção de cimento e de calcário aqui no DF. O principal setor da economia do DF é o setor terciário. Setor terciário, que é os serviços e também a prestação de serviços e o comércio. Então, Brasília, o DF, não vive nem do campo e nem da indústria. O DF é uma cidade que se destaca principalmente pela prestação de serviços e pelo comércio. Logo, o setor terciário é o principal setor da cidade. Uma outra coisa interessante é que a maioria da população do DF é masculina. A maior região administrativa em tamanho é Planaltina. A mais populosa é Ceilândia. E a gente sabe também que a mais rica, em termos de renda per capita, é o Lago Sul. Uma coisa também interessante é que agora, no ano de 2015, a ONU, através do cálculo do IDH, considerou o Distrito Federal como a melhor cidade do Brasil para se viver. Além de sermos considerados a melhor cidade do Brasil para se viver, somos também a cidade que tem ou ostenta a mais alta renda do Brasil. Então, os melhores salários são pagos aqui na capital, no DF. Uma outra coisa curiosa sobre a cidade é que lá em Planaltina nós temos a Estação Ecológica de Águas Emendadas, considerado pelos biólogos e ecólogos como um dos maiores oásis, um dos maiores paraísos hídricos do Brasil. A grande parte dos rios brasileiros, 2 importantes rios do Brasil, nascem em Planaltina. O rio Tocantins e o rio Paraná, os 2 nascem em Planaltina. Vamos lembrar que é no rio Paraná que está localizada a maior usina hidrelétrica do Brasil, Itaipu. Pelo menos a maior no que diz respeito ao potencial instalado. Então, se não tivesse o rio aqui de Planaltina, né, a nascente do rio aqui em Planaltina não fosse cuidada, nós não teríamos a maior usina hidrelétrica, né, do Brasil ali no Paraná. Então o rio Tocantins e o rio Paraná nascem em Planaltina, né, nascem na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Uma outra coisa curiosa é que numa prova, nunca o examinador vai se referir à região administrativa da estrutural. Estrutural é o nome do lixão. Na verdade, aquela região da estrutural e da cidade do automóvel é chamado de setor complementar
de Indústrias e Abastecimento. A estrutural é um complemento do CIA, região administrativa de número 25. Numa prova, nenhum examinador vai falar região administrativa da estrutural. Todos falarão esquia e você tem que estar atento. Por falar no lixão, a gente sabe que o lixão da estrutural vai ser fechado. No lugar do lixão, os resíduos sólidos do DF serão tratados num aterro sanitário. E onde que o GDF está construindo o aterro sanitário? Na expansão de Samambaia. A construção do aterro começou no governo Agnello e o governo Rodrigo Hollenberg promete concluir as obras até o ano que vem, até o ano de 2017. Então o lixão da estrutural vai ser fechado e o aterro sanitário será aberto na expansão de Samambaia. Uma outra informação importante sobre o Distrito Federal é que o nosso governador está propondo uma série de PPPs, de parcerias público-privadas. Vamos lembrar que o aeroporto JK já é exemplo de PPP. A iniciativa privada está com 51%, a Inframérica administra 51% do JK e a Embraer administra 49%. É uma PPP. Uma outra PPP é a nossa rodoviária interestadual, que fica agora na frente do Parque Shopping, ali na frente do Carrefour. Aquela ali também é um exemplo de PPP, assim como também o novo centro administrativo, que está ali na interseção de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Centro esse que nem foi inaugurado, né, porque faltam ainda uma série de estudos de viabilidade e também autorização para que o centro administrativo possa funcionar. O que o governador quer transformar em PPP? Um exemplo é o Jardim Zoológico. Um outro exemplo seria o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a Torre de TV, assim também como o Parque da Cidade. Então esses são exemplos de lugares que o governador Rodrigo Hollenberg vem sugerindo à sociedade que sejam transformados então em PPPs, em parcerias público junto com a iniciativa privada. Bom, eu espero que essas dicas todas que eu te passei de uma maneira muito rápida e breve sejam dicas que tenham te despertado o interesse para acompanhar um pouco mais das videoaulas que tratam sobre o DF. Vai cair na prova da Polícia Civil e eu quero que você esteja afiadíssimo, eu quero que você domine a fundo não só a história, como também a geografia do DF, para ter a autoestima necessária para fazer as questões na hora que a nossa banca cobrar. Eu sou a professora Rebeca Guimarães e eu falo diretamente dos estúdios do Grão Online. Um forte abraço para você, toda a sorte do mundo e até um próximo encontro. Tchau!